A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Você já esteve diante de alguém que só queria te confundir? Alguém que usava palavras para desviar sua fé, duvidar da sua convicção e até tentar minar a sua esperança? Pois imagine isso diante de milhares de pessoas. E imagine você sendo o próprio Filho de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu no dia em que Jesus silenciou os saduceus. Seja muito bem-vindo ao canal Demais. Este é o canal de comunicação do pastor Donizete Diniz, onde a palavra de Deus é pregada com coragem, verdade e poder para transformar vidas. E hoje eu quero te levar direto para o templo em Jerusalém, nos últimos dias antes da paixão de Cristo. Jerusalém, no auge de sua efervescência religiosa e política, era um lugar de debates acalorados, onde diferentes visões sobre Deus e a lei se chocavam. Entre os grupos mais influentes estavam os saduceus. Ricos, poderosos e ligados à aristocracia do templo, eles eram conhecidos por uma crença fundamental. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem em anjos ou espíritos. Jesus estava ensinando cheio de autoridade, cercado por multidões ávidas pela verdade. Mas ali estavam também os saduceus e a seita religiosa influente que vivia questionando tudo o que Jesus falava. Eles não buscavam sabedoria, não vinham com humildade, vinham para trapacear, para colocar Jesus em contradição, para mostrar ao povo que ele era apenas mais um mestre sem autoridade divina. Mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Vendo a crescente influência de Jesus, os saduceus decidiram desafiá-lo publicamente. Eles elaboraram uma pergunta, uma armadilha lógica, projetada para expor o que eles viam como o absurdo da crença na ressurreição. Um saduceu se adianta e fala em voz alta: Mestre, Moisés nos ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva para gerar descendência para o falecido. Pois bem, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O mesmo aconteceu com o segundo, o terceiro, e assim por diante, até o 7º. Por último, morreu também a mulher. Agora, na ressurreição, qual dos 7 ela será esposa, já que todos foram casados com ela? Eles estavam usando uma lei antiga para ridicularizar algo que nem entendiam: a ressurreição. Para eles, era piada. Para Jesus, era promessa. Mas o mestre não titubeou. Ele respondeu com clareza, firmeza e autoridade celestial. Disse: Errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Uau! Quanta verdade nessa frase! Quantos estão errando hoje por desconhecerem a palavra de Deus e o seu poder? Ele expõe o erro fundamental no pensamento deles. O problema não estava na lógica da armadilha, mas na falta de compreensão sobre a natureza de Deus e da vida eterna. Pois na ressurreição, os homens e as mulheres não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus lhes disse na passagem da sarça ardente? Ele disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Jesus não só desmontou a pergunta deles, como elevou a discussão para um nível espiritual. Falou sobre o céu, sobre a vida eterna, sobre como os ressuscitados serão como anjos de Deus. E ainda citou Moisés, o livro do Êxodo, mostrando que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O silêncio foi total. Nenhuma resposta. Os líderes religiosos, tão confiantes, ficaram completamente sem palavras. O argumento de Jesus era irrefutável. Ao citar o livro de Êxodo, uma parte da escritura que os saduceus aceitavam, Jesus usou a própria fonte deles para provar seu ponto. Eles não tinham resposta. A armadilha se desfez, e o que ficou foi a profundidade de seu ensinamento.
O povo ouvia encantado, os discípulos surpresos, e o mestre majestoso, firmado na verdade. Essa história não está aqui só para contar um debate antigo. Ela está na Bíblia para nos ensinar que não precisamos ter medo das perguntas difíceis, desde que tenhamos a verdade dentro de nós. Meu irmão e minha irmã talvez estejam enfrentando dúvidas. Talvez alguém tenha dito que sua fé é boba, ultrapassada, que não combina com o mundo moderno. Mas eu digo, quando você tem Jesus, você tem a verdade que cala qualquer boca. Os saduceus tinham status, conhecimento religioso, poder político, mas Jesus tinha a palavra e o Espírito Santo, e foi mais do que suficiente para deixá-los sem resposta. Naquele dia, uma tentativa de humilhação se transformou em uma das mais claras revelações sobre a vida após a morte e a natureza de um Deus que se relaciona com os vivos, não com os mortos. Uma lição que ecoa até hoje. Hoje, o inimigo ainda usa pessoas para abalar sua fé. Pode ser um amigo, um colega de faculdade, um familiar cético, ou até aquela voz dentro de você dizendo: para que tanta santidade? Para que tanta oração? Isso tudo é ilusão. Mas eu te pergunto, você vai responder com medo ou com a autoridade da palavra de Deus? Jesus não fugiu da discussão, não se intimidou, enfrentou com amor, mas com firmeza, e venceu com a verdade. Você também pode. A verdadeira motivação cristã não vem de emoções passageiras, vem da certeza de que Jesus vive, que ele venceu a morte e que a sua palavra tem poder para mudar qualquer situação. Então, se você está passando por algum teste, sei que pode parecer que os saduceus da sua vida estão ganhando, mas lembre-se, Deus não está preocupado com suas circunstâncias. Ele está interessado em revelar sua glória através delas. O mesmo Jesus que silenciou os sábios da lei pode silenciar toda dúvida no seu coração. O mesmo Cristo que ressuscitou Lázaro pode levantar sua esperança hoje. E o mesmo Espírito Santo que falou pelas Escrituras pode falar diretamente com você agora. Não importa quantas perguntas difíceis apareçam, o que importa é a verdade que habita em você. Sua vitória começa quando você escolhe crer além do que seus olhos veem. E para fechar, vou te entregar a palavra que encontra-se em Hebreus, capítulo 4 e versículo 12, que está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E se esse vídeo te impactou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal Demais para receber todas as novidades e novos vídeos. Até a próxima mensagem, querendo Deus. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.